Conforme prometido, nós vamos agora para uma outra aula de planejamento, agora de um caso inferior. Então, nesse caso aqui, deixa eu botar meu óculos para enxergar melhor, nós temos um único espaço protético. Só falta o dente aqui desse lado, ó. Ok? Mas o fato de eu ter ausência de dente só de um lado, não quer dizer que eu não vá colocar elementos da prótese no outro. Hoje, nós não fazemos mais as chamadas próteses unilaterais. Antigamente, um tempo atrás, se faltasse dente só de um hemiarco, a prótese era concentrada só nesse hemiarco. Por que que hoje a gente não faz mais essas próteses? Ou quando faz, são em situações muito, muito específicas que não cabe agora falar sobre isso. Mas por que que a gente evita próteses unilaterais, feitas só no espaço, só de um lado? Porque toda a carga vai ser concentrada nos dentes desse lado. Quando eu penso numa prótese facial removível, que vai receber cargas vindas dos dentes artificiais, eu tenho que procurar distribuir essa carga gerada sobre os dentes artificiais por uma maior quantidade de dentes, de elementos. Se eu concentrar isso só em alguns dentes que estão desse lado, eles vão receber uma carga muito maior. E isso pode fazer com que periodontalmente, por exemplo, eles sofram um abalo. E eu não quero isso. Quando a gente planeja uma prótese facial removível, mais importante do que repor os dentes ausentes é manter saudáveis os dentes remanescentes, que é a estrutura. Não existe nada melhor do que um dente natural, desde que ele esteja em boas condições, claro. Então a prótese ela é utilizada quando de fato a estrutura natural do paciente ela está debilitada ou ela foi perdida, tá bom? Então aqui eu tenho um único espaço protético que não atravessa a linha média e que depois do último dente, que é esse aqui, ó, eu não tenho mais dentes. Então, se eu não tenho mais dentes e eu tenho esse espaço somente de um lado, eu tenho um desdentado unilateral posterior ao último dente. Portanto, eu tenho aqui uma classe 2 de Kennedy, conforme a gente viu na aula de classificação que tem no canal, tá bom? Então, se eu depois desse dente eu não tenho mais dentes, então essa prótese vai ser dento mucoso suportada. Por quê? Porque vai ter uma extensão dela que não vai estar suportada por dentes lá atrás, porque não tem mais dentes. Então ela vai de encontro aos tecidos. Então a mucosa vai participar desse suporte. Por isso ela é uma prótese dento mucoso suportada, tá bom? Então vamos planejar essa prótese. Dessa vez eu vou começar colocando aqui a cela logo, tá bom? Então eu vou desenhar aqui a cela. Cela sendo desenhada. Né? A cela é vazada para poder a resina entrar ali e travar. Então, a cela. Quando eu tenho um caso dentro mucoso suportado, eu tenho presença de báscula, de alavanca, de linha de fulcro. Então, eu preciso de um grampo que me dê uma boa retenção. E eu preciso também localizar o apoio de forma correta, porque se eu localizar o apoio de forma incorreta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter danos à estrutura do dente de suporte. Aliás, em breve eu vou estar postando uma aula falando das alavancas da PPR. É extremamente importante que você planeje entendendo por que determinadas regras não podem ser mudadas, tá bom? Então, quando eu tenho espaço dentro do mucoso suportado, a localização do apoio, vamos planejar o apoio, ela é colocada no último dente, no dente que está vizinho ao espaço protético, mas o mais distante dele. Então, aqui a gente tem o incisivo central, o incisivo lateral, que está grande aqui nesse desenho, né? E nós temos um canino, tá bom? Então, eu estou trabalhando com o dente anterior.
Quando eu trabalho com dente anterior, o apoio, os dentes anterior não tem superfície oclusal. Então, a área de maior volume que me permite uma confecção mais adequada de um nicho é aquela área de cíngulo. Então, desculpe. Então, nessa área de cíngulo, qual é a região dela mais afastada do espaço protético? Porque em espaços dentro mucosos suportados, o apoio deve ser localizado no último dente, no dente mais próximo do espaço, mais o mais afastado dele. Então, eu vou partir daqui, ó, do cíngulo da mesial, ó. Geralmente aqui a gente bota um apoio longo, um apoio que chega lá próximo da distal, mas sem chegar. Mas o ponto de partida dele é a mesial, tá certo? Então o apoio vai estar localizado aqui. Localizado o apoio, eu vou pensar no grampo de retenção. Quem é o grampo de retenção que a gente seleciona quando eu tenho espaço dentro do mucoso suportado? Nós vamos selecionar um grampo de ação de ponta, que pode ser o T, pode ser o I, pode ser o meio T. Eu vou trabalhar aqui com um grampo meio T. Tá? Então, eu não fiz a abinha para lá, ó. Ele vem só essa pontinha aqui mais para distal. Então, grampo meio T. Todo grampo de retenção, isso é regra, tem que ter um opositor. E a gente na aula de grampos descobriu por quê. Então, esse grampo tem que ter um opositor. Eu vou fazer aqui o opositor desse grampo, que vai cobrir aqui parte dessa área da estrutura do dente, tá? No desenho a gente faz assim, pintado separadinho, o apoio, o opositor, mas na estrutura vai ficar um bloco só, tá? Aqui é só para que vocês entendam que existe sim uma estrutura que vai assentar sobre o nicho, que é o apoio, e uma estrutura que está recobrindo parte dessa área do símbolo, que é o braço de oposição. Então aqui a gente já botou o grampo meio T, que é o de retenção, o apoio opositor. Então, agora que a gente botou esses elementos aqui, a gente sabe que o grampo de ação de ponta, ele não é um grampo que abraça a estrutura do dente. Então, eu preciso compensar esse abraçamento planejando um outro elemento. Então, é quase clássico que quando eu indico um grampo de ação de ponta, desse mesmo dente que vai receber a ação de ponta, ele também irá receber uma placa proximal, que é a estrutura que vai compensar essa falta de abraçamento da ação de ponta, dando muito mais estabilidade e reciprocidade horizontal, tá? Então, vamos desenhar nessa proximal a nossa placa proximal. Eu vou botar aqui de verdinho. Então, sai da cela uma estrutura que vem aqui para a proximal, encostando na proximal do dente e dando, então, um maior abraçamento na estrutura desse dente, compensando, assim, a falta de abraçamento no grampo de ação de ponta indicado. Tudo bem? Feito isso, eu disse que a prótese, hoje a gente não faz mais prótese unilateral. Então, ela vai passar, mesmo que eu só tenha espaço desse lado, ela vai passar de um lado para o outro. Aí eu vou e olho do outro lado. Do outro lado eu tenho um arco praticamente completo, só não tenho o terceiro molar que não está fazendo muita diferença. Então, se eu tenho dentes anteriores e posteriores do outro lado, eu vou escolher os dentes que são mais fortes. Eu vou trabalhar em dentes posteriores. E dos posteriores, quais são os maiores, mais volume, maior implantação periodontal? São os molares. Então, no outro lado, eu vou trabalhar com grampos de abraçamento, porque do outro lado eu nem tenho espaço protético. Então, se eu não tenho espaço protético, eu vou trabalhar com grampos de abraçamento, tá? Então, e vou escolher os dentes que têm maior suporte periodontal, mais estrutura de dente, que são dentes mais resistentes para receber carga. Então, o grampo de escolha numa classe 2, né, que é o que a gente tem aqui sem modificação, porque é um único espaço, então é esse espaço que determina que a classe é 2 e não tem espaço modificador. Foi criado um grampo que é clássico para utilizar nessas situações de classe 2,
que é o grampo circunferencial geminado. Quando eu boto dois grampos circunferenciais unidos pelo apoio. Então, eu preciso ter um dente vizinho ao outro. Quais os dentes mais favoráveis, estruturalmente mais favoráveis para colocar esses grampos? Claro, os molares. Então, nós vamos desenhar aqui os apoios para esses molares. Se é o circunferencial geminado, então eu vou ter um apoio ocluso-mesial nesse primeiro molar e um apoio, então eu vou ter aqui um apoio ocluso distal nesse primeiro molar e um apoio ocluso-mesial nesse segundo molar. E aí eu vou desenhar um circunferencial para cada dente desse. Só que eles estão unidos aí pelo apoio. Então, vamos lá, ó. Braço de retenção. Começa largo e vai ficando fino para a ponta. Braço de retenção no outro. Máximo que puder abraçar a superfície do dente, certo? Todo grampo de retenção precisa de um opositor. Esse opositor, ele não vai afinando em direção à ponta, porque ele tem que ser rígido. Então, ele começa largo, ele termina largo, ó. Mas vai abraçar o dente, ó. Opositor, opositor. Então, eu desenhei para essa estrutura um grampo circunferencial geminado localizado nos molares, que desse limiar onde eu não tenho espaços protéticos são os dentes mais resistentes. Ok? E qual o conector maior que eu vou escolher para esse caso? Os inferiores eu não tenho muita opção de conector maior, pela limitação de área de desenho, né? Então, basicamente, ou eu desenho a barra lingual, que é o chamado conector universal, ou eu desenho uma placa lingual. O conector de escolha é a barra lingual, ok? Porque é a estrutura mais adequada para se trabalhar aí. A placa, ela invade mais, ela vai em direção à estrutura do dente, ela recobre mais os dentes, o que facilita maior problema de placa, enfim. Então, a gente só usa a placa quando eu não tenho espaço suficiente para desenhar a barra. Assistam a aula de conector maior para entender o que eu estou falando, tá bom? Então, é a barra que nós vamos desenhar porque aqui existe o espaço. Então, vamos desenhar o conector maior. Então, ele vai sair aqui, ó. É uma barra. Ele vai ficar distante uns 4 milímetros da estrutura. Eu vou levar do outro lado até onde estão os apoios, porque eu vou depois fazer a conexão dos conectores menores, né? Então, vou fazer aqui o desenho da barra. Pronto. Ok? E a gente viu que todos os elementos devem se ligar de forma direta ou indireta ao conector maior, que no caso aqui é essa barra lingual. Entenda o meu desenho, tá? Então, vamos fazer essas ligações, ó, porque aqui eu tenho o grampo de retenção que se liga à cela e a cela está ligada ao maior. Eu tenho uma placa proximal aqui em verde que se liga à cela que está ligada ao maior. Então, existe uma ligação da cela direta ao maior e indireta, né, do grampo e da placa. Mas o apoio e o braço de oposição que estão nesse canino, ele não está se ligando ao conector maior. Então, eu preciso botar uma estrutura fazendo essa ligação. Que estrutura é essa? Conector menor. Vai sair aqui, ó. E se ligar, vou botar de outra cor que ficou clarinho, né? Vou botar aqui, ó. Então, aqui vai ter um conector menor que se liga aqui ao apoio e ao braço de oposição e ele sim vai fazer a ligação ao maior. E aqui vai sair entre os apoios, ó. O conector menor, ele sempre vai sair nessa área dos apoios. Agora sim, eu tenho braço de retenção em posição, grampo geminado,
ligada ao conector maior via conector menor. Mas a gente viu também que em casos de endomucosos suportados existe fulcro, báscula, existe uma linha de maior giro da prótese. E depois que a gente faz o planejamento da prótese, a gente tem que traçar essa linha para localizar um elemento chamado de retentor indireto, que é representado por um apoio e um conector menor, e que vai ajudar a diminuir o giro da prótese. Ele não elimina o giro. Toda prótese dentro do mucoso suportado, ela sempre vai ter uma báscula, que pode ser maior ou menor, dependendo da extensão do espaço protético. Ok? Então, agora que eu já fiz o planejamento, eu vou traçar uma linha imaginária ligando os dois últimos apoios. Quem são os dois últimos apoios? Vou pintar aqui de preto, ó. Esse aqui, que está nesse último molar, e esse aqui, que está no canino. Certo? Então, eu vou ligar uma linha unindo eles, ó. Opa, pronto. No meio dessa linha, eu vou traçar uma perpendicular. E essa perpendicular vai me indicar onde localizar o retentor indireto. Ela caiu aí entre o canino e o lateral. Se a gente for escolher um dente mais resistente, que aceite melhor ação de forças, porque tem uma raiz melhor, porque tem mais volume, porque tem um periodonto, uma área periodontal de maior qualidade pelo tamanho da raiz, você vai optar por um canino ou por um lateral? Claro que pelo um canino, porque o lateral é um dente muito delicado, principalmente os inferiores. Então, se a linha apontou entre eles, eu vou escolher sempre um dente mais resistente. Então, eu vou botar esse retentor indireto no canino. Eu boto um apoio. E aí eu posso botar tanto na mesial quanto na distal. Então eu boto um apoio, ó. E claro que eu preciso de um conector menor para se ligar ao conector maior. Então eu localizo o retentor indireto no canino. Agora uma pergunta. De um lado eu tenho o dente até segundo molar. Eu vou colocar desse lado aqui, ó, dente até segundo molar, para deixar igual um lado com o outro? Sempre que a gente pode deixar igual, ótimo, mas isso não é regra. Eu tenho que considerar a situação clínica do paciente. E vejam que aqui eu estou trabalhando simplesmente com o inferior, não estou nem questionando quem é o antagonista, o superior. Mas só olhando esse inferior, eu já sei que eu não devo colocar o segundo molar. Por que eu não devo colocar o segundo molar? Porque o dente que vai receber mais carga é justamente esse aqui, ó. É o canino. E antes dele eu tenho um lateral. O dente lateral não é um dente resistente. Eu não posso contar com ele para receber carga. Então, quanto mais dente eu botar aqui para trás, mais forças vão ser geradas sobre a prótese. É preciso entender isso. A força gerada sobre os dentes de suporte, ou as estruturas de suporte, ela vem dos dentes artificiais. Se eu botar, quanto mais dentes artificiais eu colocar, mais carga é gerada. Então eu não quero que esse dente seja sacrificado. Então eu vou botar só a quantidade de dentes suficientes para o paciente ter uma mastigação razoável. Então eu vou botar aqui só o primeiro pré, o segundo pré e o primeiro molar. Eu não vou botar o segundo, porque como último dente eu só tenho o canino e ele não tem ajuda de um outro dente. Então, se eu botar o segundo molar, eu vou ter mais um dente gerando carga. E desse lado aqui, o paciente, quando ele mastigar desse lado, a estrutura que vai mais sofrer impacto, ó, quando mastigar sobre esses dentes artificiais, a estrutura que mais sofre impacto é o dente que está mais próximo, certo?
É claro que essa força, ela também vem para cá, ó. Onde tem elementos da prótese, essa força ela vai chegar, ela vai ser recebida. Mas ela vai chegar lá numa quantidade menor, né? É como se eu tivesse uma fila indiana. Então, se eu boto uma pessoa atrás da outra e empurro a primeira, as outras recebem o impacto? Recebem. O último da fila vai receber bem pouquinho o impacto. Mas o primeiro, que teve o contato mais direto, ele recebe mais ação daquela força. Aqui na nossa prótese é a mesma coisa. Se o paciente morder aqui, ó, desse lado, sobre esses dentes, a carga gerada aqui, ela vai incidir principalmente nesse canino. Então, eu não quero esse excesso de força no canino. Portanto, eu abro mão de colocar o segundo molar, mesmo que do outro lado eu tenha esse dente. Espero ter entendido. Numa próxima aula de planejamento, a gente vai amadurecendo cada vez mais. Entendam que planejamento não é uma fórmula. Você tem que ser capaz de interpretar quem é seu paciente, qual é a situação clínica, para que você possa determinar o que fica melhor para esse paciente. Então, não existe uma receita pronta para todos os casos. Você tem que ser capaz de entender qual é a situação clínica e tomar decisões. Esse é o que eu acho mais legal em planejar as próteses faciais removíveis. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, que em breve nós vamos ter mais aulas.